Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as alergias de pele e como que o Ayurveda pode ajudar, como que o Ayurveda vai encarar essas alergias de pele. Então, a alergia de pele é algo extremamente comum e eu acredito que você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo talvez até já tenha tido alguma alergia em algum momento da sua vida, né? Então, segundo a OMS, cerca de 40% da população mundial sofre com algum tipo de alergia, né? E a alergia na pele, na verdade, ela é uma resposta inflamatória que pode levar a coceira, dor, vermelhidão ali no local, né? E é um reflexo de uma resposta do sistema imunológico a uma possível ameaça ao nosso corpo ou, né, é uma resposta porque o corpo encarou, identificou alguma coisa ali como sendo uma possível ameaça. E aí ele joga, aí ele faz essa resposta aí que vai ser o quê? Essa alergia, esse processo alérgico, tá? Bom, quais são os tipos mais comuns de alergia que a gente encontra, né? Então, os tipos mais comuns seriam as urticárias e a dermatite atópica, né? Tem uma diferença aí entre as duas, apesar delas serem bem comuns. As urticárias são lesões na pele, né? E essa pessoa ela vai apresentar bastante inchaço e muita coceira ali no local. As suas causas são muito variáveis e elas podem acontecer devido aí picadas de inseto, exposição à luz, até produtos químicos e dependendo até o uso de alguns medicamentos, tá bom? Pode acontecer essa reação alérgica. Já a dermatite atópica, ela é uma condição mais crônica que geralmente está associada a alergias alimentares e até a rinites alérgicas, né? Sendo que os sintomas mais comuns aí desse tipo de alergia vai ser uma pele ressecada com uma vermelhidão e coceira. Então a pele ela é seca, mas tem a vermelhidão e a coceira junto. Já na urticária, geralmente tem muita coceira, mas é uma pele mais inchada, mais vermelha, tá bom? Bom, e aí como que o Ayurveda vai avaliar as alergias na pele? Bom, para quem me acompanha aqui no canal e lá no blog também, sabe que tudo pro Ayurveda, independente da doença, independente do órgão, do sistema que essa doença esteja cometendo, o Ayurveda encara que a doença, né, qualquer doença, ela vai acontecer devido a um desequilíbrio de um ou mais doshas. Se você não sabe o que eu estou falando, se você não está entendendo sobre os doshas, então para esse vídeo e procura aqui no meu canal doshas, que aí vai ter um videozinho explicando o que é para você tentar entender um pouco mais, tá? Então, pro Ayurveda, toda doença vai acontecer devido ao desequilíbrio de um ou mais doshas, tá certo? E no caso das alergias de pele, não vai ser diferente, tá bom? Então, assim, normalmente, no caso das alergias de pele, existem diversos tipos de alergia, então a gente não pode falar que a alergia de pele é tudo igual, né? Cada pessoa vai ter um sintoma, cada pessoa vai sentir uma coisa, né? Então, geralmente, os três doshas, eles podem estar em desequilíbrio, né? Mas aí precisa de uma avaliação individualizada para tentar entender a causa. Qual que foi o dosha que se desequilibrou primeiro? Qual que é a raiz, né? Porque às vezes um dosha se desequilibra e leva ao desequilíbrio dos demais doshas, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente tem aí um desequilíbrio do dosha vata, né? A pele desse paciente, ela vai se apresentar muito seca, então esse paciente vai ter a pele muito ressecada, vai ter fissuras, rachaduras, e geralmente esse paciente vai referir uma dor ali no local da alergia, ele vai falar, dói, eu tô sentindo uma dor. Já quando é um desequilíbrio do dosha pitta, a pele ela vai ficar muito avermelhada, então vai ter uma vermelhidão local, vai ter uma inflamação local também, e essa pessoa ela vai ter uma sensação de queimação, então ela vai falar, parece que minha pele tá pegando fogo, tá? Já quando existe um desequilíbrio do dosha kapha, essa pessoa vai ter muita coceira. Então a coceira, ela vai prevalecer. Então a pessoa vai falar assim, o pior sintoma que eu tô sentindo é a coceira. E pode até haver ali um inchaço ali naquele local, naquela região ali da alergia, tá bom? Então, em uma avaliação ayurvédica é importante não apenas uma avaliação do local onde tem a alergia, mas uma avaliação global do paciente, porque é aí que a gente vai conseguir entender, né? O porquê que esses doshas entraram em desequilíbrio? Foi uma alimentação? Foi alguma coisa emocional? Foi alguma coisa que a pessoa ingeriu? O que está acontecendo? Qual foi o dosha que se desequilibrou primeiro? Qual que é o dosha que está em maior desequilíbrio, né? Então a gente não vai fazer apenas uma avaliação ali da pele, mas a gente vai avaliar tudo, gente, numa avaliação ayurvédica, independente do que vocês tenham, eu sempre vou avaliar vocês por completo. Ah, eu tô com uma alergia, mas eu vou avaliar o sono, eu vou avaliar a alimentação, eu vou avaliar a quantidade de vezes que você vai, que você evacua durante a semana, eu vou avaliar
tudo, gente, independente do que você tem. Então a gente tem que fazer essa avaliação global para tentar entender o que, que pode ter causado aí, o que, que pode estar causando essa alergia, tá bom? Então assim, e a gente tem que lembrar que a pele é o maior órgão do nosso corpo, né? Então se a pele é o maior órgão do nosso corpo, vocês concordam que um desequilíbrio na pele pode estar refletindo outras coisas, né? Pode estar refletindo o estado de saúde geral. Então não é só uma coceira, não é só uma inflamação ali na pele. A pele, ela vai estar sinalizando que tem alguma coisa de errado na saúde geral desse paciente. Por isso que a gente tem que avaliar o paciente como um todo, independente qual seja a queixa, qual seja a doença pela qual o paciente chegou pra gente, tá bom? Além disso, além de a gente avaliar o equilíbrio e o desequilíbrio dos doxas, a gente também vai avaliar a questão da capacidade digestiva, porque lembra que isso também é prioridade dentro do Ayurveda. Então, se você não tem uma digestão boa, você dificilmente vai ter uma imunidade, uma saúde boa. Então, a gente também vai avaliar essa questão da capacidade digestiva e se esse paciente tem ama. O que é a ama? O que significa ama? Ama significa o alimento que não foi digerido, ou seja, ama seria como, representa como se fossem as toxinas no nosso corpo. E quando ama se acumula no nosso corpo, ou seja, quando a gente não consegue eliminar ama através das fezes, através da urina, através do suor, ama se acumula no corpo, se acumula nos tecidos e pode gerar doenças também, tá certo? Muito bem, então lembrando que para o Ayurveda uma baixa capacidade digestiva, uma baixa capacidade de digestão pode resultar em diversas doenças, tá? Então, de acordo com o Ayurveda, algumas possíveis causas de alergia, eu vou citar algumas aqui, tá? Então, o Ayurveda acredita que misturas de bebidas e comidas incompatíveis podem gerar, sim, esse processo alérgico na pele, como por exemplo, então o Ayurveda recomenda que não se misture carne com leite e seus derivados, ou seja, evitar o estrogonofe, sabe? Que a gente coloca o creme de leite com a carne. Então, isso é uma mistura incompatível para o Ayurveda, porque é muito difícil, é muito pesado para digerir. E se é muito pesado para digerir, a sua capacidade digestiva não tá legal, isso vai formar ama, e ama pode levar aí ao desenvolvimento de diversas doenças, tá bom? Então, por exemplo, eu vou citar alguns exemplos, tá bom? Outros tipos de combinações incompatíveis, diferentes tipos de carne na mesma refeição. Então, sabe o churrasquinho, a linguicinha, a carne de frango, a carne vermelha, né? Então, misturar vários tipos de carne numa mesma refeição, misturar leite com frutas também não é uma coisa muito legal dentro do Ayurveda, tá? Misturar alimento salgado com alimento doce. Então, por exemplo, colocar a frutinha ali no arroz, sabe? A uva passa no arroz também não é muito legal dentro do Ayurveda, tá? Entre outras combinações. Ingestão excessiva de líquidos, principalmente líquidos gelados, porque eles vão reduzir a nossa capacidade digestiva e vai permitir a formação e o acúmulo de ama no nosso corpo. O excesso de comida gordurosa e pesada. E até você comer sem fome, né? Ficar comendo, tá ali petiscando, não tá com fome, já tá super saciado, mas você continua comendo, isso também pode levar ao desenvolvimento de alergias, porque você está reduzindo ainda mais a sua capacidade digestiva e também vai favorecer o acúmulo e a formação ali de ama, tá bom? Bom, como o Ayurveda, ele tem uma abordagem integral, então a gente não pode esquecer da parte emocional. Se você for pesquisar aí, colocar na internet, pesquisar estudos da medicina ocidental, da medicina convencional, você vai ver que existem muitos estudos que mostram a relação do nosso emocional com o desenvolvimento de alergias de pele, né? Então a gente não pode esquecer também, numa avaliação ayurvédica, da gente avaliar a parte emocional desse paciente, tentar entender como que está o seu emocional. Porque pode ser que esse emocional seja o causador aí da sua alergia, tá bom? Bom, e aí falando de Ayurveda, a gente não pode deixar de falar da fitoterapia também, né? Então existem algumas ervas aí que vão dar suporte aí no tratamento do Ayurveda, né? E eu vou citar algumas aqui, tá? Tem o Tulsi, o Neem, a cúrcuma ou açafrão da terra e a trífala, tá? Então o Tulsi ou manjericão sagrado é uma erva indiana muito utilizada dentro do Ayurveda. Ela é conhecida como rainha das ervas porque ela tem muitos benefícios para a saúde. As suas folhas, elas têm qualidades anti-inflamatórias, antifúngicas, antialérgicas, e por isso ela vai
ser, digamos assim, uma erva muito poderosa, uma erva muito bacana para tratar as alergias e as inflamações da pele, tá bom? O Neem também é outra planta asiática muito utilizada há milhares de anos e muito recomendada dentro do Ayurveda. Ela ajuda a proteger a pele de fungos e bactérias e auxilia na cicatrização aí de acnes, espinhas e eczemas, e também pode ser uma ótima alternativa para o tratamento de questões de pele, tá? A cúrcuma ao açafrão, a queridinha do Ayurveda, já tem alguns vídeos aqui no canal falando sobre a cúrcuma, sobre o açafrão da terra, tá? Os benefícios, e ela é uma erva muito especial porque ela é anti-inflamatória, antibacteriana, antifúngica, e ela, devido a esses diversos benefícios para a saúde, ela também vai ser muito benéfica aí para ajudar nessas questões de inflamação, de alergia de pele também, tá bom? A trífula, ela também é muito utilizada na Índia e também é muito recomendada dentro do Ayurveda, e a trífula ela é composta por 3 frutinhas, que é o amalak, o aritaki e o bibitaki, tá? Essa plantinha ela é considerada tridosha, ou seja, ela é indicada no desequilíbrio dos 3 doshas, né? E ela tem muitas ações no nosso corpo, ela vai ajudar em problemas gastrointestinais, reduz o estresse, ela vai auxiliar também em questões de pele, tá? Então, assim, eu falei aqui de 4 plantinhas, tá? Mas claro que o uso, né, qual a erva vai ser indicada, a forma que você vai consumir, qual que vai ser a melhor forma, isso vai ser o terapeuta que vai avaliar e que vai te indicar. Muitas vezes, gente, dentro de um tratamento ayurvédico, às vezes a gente nem precisa de erva, né? Às vezes, quando a gente identifica a causa ali do desequilíbrio, às vezes a gente retira o agente causador desse desequilíbrio, a gente já consegue restabelecer o equilíbrio daquele paciente e nem precisa da erva. Então, a erva vai ser um suporte, vai ser um apoio, e quem vai dizer se você precisa da erva ou não, qual erva e qual a forma de você consumir, vai ser um terapeuta, obviamente, depois de uma avaliação individualizada. Beleza? Bom, aí a gente vai falar um pouquinho sobre o consumo de leite e derivados, tá? Então, assim, uma dica, né? Se você possui alguma alergia de pele, você deveria se atentar, né? E observar ali e tentar reduzir o que você conseguir do seu consumo de leite e derivados, tá? Muitos estudos mostram que o consumo exagerado de lácteos, no geral, de forma geral, tá bom? Esse consumo desenfreado aí, ele pode levar, sim, a desordens não apenas na pele, mas também até alergias no sistema respiratório, como, por exemplo, as rinites e as sinusites. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre rinite, sinusite, tem texto lá no blog falando, eu explico melhor a questão da histamina. Então, se você tem essas alergias, uma dica, né, que eu dou é você tentar reduzir o seu consumo, então tirar durante umas 2 semanas, se você conseguir retirar aí durante um mês, para você testar, porque tudo é um teste, né, gente? Eu acho assim, é o que eu falo, a saúde, ela não é uma ciência exata, então, tipo, 2 mais 2 é 4, sabe? Então, as pessoas têm corpos diferentes, a imunidade de cada um é diferente, então, assim, a gente vai reagir aos alimentos, às plantas de forma diferente, então a gente tem que testar, né? Então, se você sofre com essa alergia de pele, faz um teste. Tira um tempo aí, né, que seja 15 dias, se você conseguir um mês, tira ou reduz bastante o consumo de leite e derivados para ver como que você fica, né? Pode ser que você observe que vai melhorar bastante, né? E se você melhorar bastante, aí eu não preciso nem falar pra você, que aí você mesmo vai querer cortar, reduzir drasticamente, porque você vai se sentir melhor. Mas fato é que geralmente o consumo excessivo de leite e derivados em algumas pessoas, não é em todo mundo, tá, gente? Em algumas pessoas o consumo excessivo de leite e derivados pode sim levar a processos inflamatórios, a processos alérgicos, então não apenas na pele, mas também no sistema respiratório também, tá bom? Isso porque os lácteos, né, o leite e os derivados, eles são altamente inflamatórios, então tem muitas pessoas que tem muita dificuldade de digerir. Então, quando a digestão da pessoa é boa, essa pessoa ela vai consumir o leite e os derivados e não vai sentir nada e vai ficar tudo bem. Agora, se essa pessoa já tem uma dificuldade da digestão, esses alimentos eles são muito pesados, né? E aí essa pessoa não vai conseguir digerir adequadamente esses alimentos, aí vai haver formação de ama, vai haver acúmulo de ama e aí vai haver o desenvolvimento dessas alergias e desses processos inflamatórios pelo corpo, tá certo? Muito bem, concluindo, então a gente pode perceber que a nossa pele, ela reflete muito da nossa saúde geral, afinal é o maior órgão do nosso corpo, né? Então nem sempre é tão simples assim a gente tratar e
tratar uma questão de pele mesmo, né? Principalmente em casos crônicos, mas sempre é possível a gente trazer mais qualidade de vida e melhorar o caso, né? Melhorar essa situação. Só que é importante que vocês tenham em mente também que pra gente melhorar, a gente precisa fazer mudanças. E pra gente mudar, a gente precisa fazer escolhas melhores, escolhas diárias melhores, né? Então, assim, eu falo que com a Ayurveda eu aprendi muito que é importante a gente se auto-observar, a gente observar o nosso corpo, as nossas emoções diariamente, né? E que atrás de cada alteração no nosso corpo tem uma mensagem, né? Tem um pedido de ajuda do nosso corpo pra gente se olhar e pra gente se cuidar com mais atenção e com mais carinho e com mais presença também. Porque às vezes as coisas estão acontecendo ali no nosso corpo e a gente vai ignorando. Fala, não, depois eu vejo. Só que esse depois eu vejo, às vezes pode ser tarde demais, né? Quando cronifica uma doença é muito mais difícil de se tratar, tá bom? Então, por isso, sempre que possível, busque ajuda, busque uma avaliação médica, né? Lembrando e enfatizando que o Ayurveda no Brasil ele é reconhecido como uma terapia integrativa e complementar. Ou seja, o Ayurveda ele não vai substituir o seu tratamento médico, ele vai somar, ele deve complementar, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, espero que tenha trazido algumas informações diferentes e que façam vocês olharem para a saúde de vocês de uma forma um pouco mais global e que vocês consigam olhar para o corpo e para a mente, para emoções de vocês de uma forma mais rotineira. Eu acho que esse é o maior ensinamento do Ayurveda, tá certo? Espero vocês num próximo tema, num próximo vídeo. Um beijo e até mais!